Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos profissionais da saúde, aos pessoal que está aqui da cultura e essas valorosas professoras, cozinheiras e auxiliares das escolas. Eu trago aqui hoje dois assuntos. Com certeza, o primeiro deles é a demissão na educação infantil e o segundo assunto é o fechamento de abrigo para crianças e adolescentes. Senhor presidente, a principal reivindicação dos educadores, dos professores, dos cozinheiros, das cozinheiras e dos auxiliares, representantes, sejam atendidos pelo prefeito e mantido os salários para o próximo ano. Era isso, professoras, que nós estávamos tentando ontem, pelo menos ser ouvidas pelo prefeito. Nós não obtivemos sucesso. Ainda na manhã de ontem, ficou decidido pela categoria, durante o ato, manter a greve por tempo indeterminado. Quero dizer aqui também que ontem as professoras tiveram o apoio dos servidores e da saúde, que foi muito importante essa união e reforçou o encontro. Os sindicatos de outras categorias que também questionam a gestão compartilhada do postão e a qualidade do atendimento da UPA Zona Norte, diante de denúncias trazidas por outros colegas nesta casa. Nobres pares, a minha preocupação é que está havendo um desrespeito com profissionais essenciais à população de Caxias do Sul. A cultura, a saúde e segurança, tudo é essencial. Exatamente. A cultura, nós que somos dos bairros, sabemos da importância dela, aonde resgata aqueles jovens, aquelas crianças da rua, e dão a oportunidade. Eu coloquei aqui, na outra vez que estive, o exemplo do Rio de Janeiro, aonde as crianças tinham aulas de violino e estavam já viajando para fora do país. Então, a cultura é de extrema importância também. Eu quero dizer que eu me preparei para esses dois assuntos, mas quando se chega aqui, se tem sempre uma novidade. Bem diz o vereador Eloy Frisso, que aqui não se morre de tédio, né? Temos sempre assuntos importantes. Em outra ocasião, aqui nesta mesma tribuna, eu havia manifestado a forma de como esses profissionais da educação receberam a notícia, através dos meios de comunicação, das demissões atribuídas à adequação da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, que regulamenta a contratação de entidades civis pelo poder público. O trabalho desses professores, coordenadores, cozinheiras, auxiliares, vem sendo realizado sob o regime de convênio. Os profissionais recebem hoje
2.298 e passarão a receber 1.373. Por vontade política, por decisão política, a tal alteração da lei por vontade política, por decisão política, a tal alteração da lei não determina a redução de salário. Dar melhor salário aos professores, no caso, é um ato exclusivo de administração, neste caso, do prefeito. Agora, a administração, através da SMED, argumentar que irá regular o salário ao que o mercado paga. Qual o valor de mercado de um educador? Qual o valor de mercado de um educador? O canalha é zero. Deveria ser do vereador. Desculpa. Mas eu não vejo aqui como defender o achatamento do salário de professor. Pergunta pro líder de governo aí. Quando eu estava aqui, quando eu cheguei aqui hoje, conversando com algumas prof, uma delas me disse, eu não conseguia dormir essa noite porque estava pensando nas crianças que deixei hoje, como estão, como estariam, aonde estão, será que almoçaram hoje? Será que tomaram café da manhã hoje? Bem, para concluir, nobres vereadores, tem que haver, sim, em primeiro lugar, um diálogo. E aqui, eu já acho que estou pedindo demais a este governo. Para que esses profissionais sejam ouvidos, primeiramente, e realizado um processo de avaliação, aproveitamento, considerando o trabalho que já vem sendo realizado com as crianças e a qualificação de cada um desses educadores. Eu vou ler aqui uma frase que eu vi um cartaz ontem na manifestação, escrito por vocês, e que me chamou muito a atenção. Muitos já conhecem porque eu já ouvi, mas é uma frase que diz tudo. No Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o professor. Pois onde não há professor, não poderá haver imperador. Pessoal, outro assunto que eu gostaria, então, também de deixar registrado e talvez alertar, talvez solicitar ajuda de todos, é o assunto que foi noticiado na semana passada e que me trouxe bastante preocupação, foi a intenção da FAS em fechar o abrigo para crianças e adolescentes.
Neste caso, o Estrela Guia ou Sol Nascentes, ambos administrados pela Fundação de Assistência Social. O número de acolhidos nos abrigos, conforme noticia no Jornal Pioneiro do dia 20 do 11 desse ano, excede sua capacidade, causando... Vou pedir uma declaração de líder. Tu vai usar, meu líder. Eu queria encerrar esse assunto. Mas uma declaração de líder do PMDB. Vereadora Gladys, na sequência, uma parte. Uma declaração de líder da bancada do PMDB. Segue a vereadora Gladys Frisso da tribuna. Tá, obrigada, meu líder. Uma Paulo parte, Périco. vereadora. Ok, já concedo. Só para poder terminar esse assunto, então, e nós estarmos ligados o que tem acontecido, o que poderá acontecer também. No momento, há 34 crianças no Estrela Guia, 37 no Sol Nascente e 30 no Recanto Amigo, sendo que a capacidade para cada um é de 20 crianças. Certamente este número hoje já tem aumentado. Mesmo que a intenção seja para a abertura de 3 novas casas-lares, que se somarão às 12 existentes no município, a proposta dos abrigos são diferentes. Eles são munidos de uma equipe técnica, que é o assistente social, e o psicólogo, que avaliam cada situação da criança ou do adolescente nos seus direitos violados. O abandono, o abuso ou os maus tratos. Já nas casas-lares, são compostas por pais sociais e com atendimento reduzido de acolhidos. No máximo, até 8. Uma parte, vereadora. Sem falar que se tiver uma criança especial acolhida, considera-se como 2, diminuindo a oferta de vagas. Esta criança requer um atendimento diferenciado e todos os senhores e as senhoras da área da educação sabem disso. Nobres pares, o fechamento de um abrigo não vai solucionar o problema, pois sim, a situação de maus tratos, abandono, negligência e a situação de risco pessoal e social tem aumentado cada dia. Eu quero deixar aqui, então, uma sugestão para a criação de uma casa de passagem, para que o acolhimento de crianças e adolescentes, onde os procedimentos de acolhida sejam menos burocráticos, mais eficazes, a fim de garantir a sua integridade. O que acontece? Se a criança é recolhida e ela vai diretamente para o abrigo, ali nós temos crianças de meses junto com adultos. Não se sabe por que levou aquela criança a estar na rua, ela não passou por uma triagem. Então, ela tanto poderá estar inserida num local que não é adequado para ela, como prejudicar toda uma situação. O que são as casas-lares? São os pais sociais. Eles acolhem as crianças, eles vivem como se fosse uma família. E aí, se começar a colocar alguém que foi recolhido na rua por um tempo indeterminado, 1 dia, 2 dias, até que se faça uma avaliação, vai interferir naquela casa-lar. Entrou um dia, ficou um dia, foi embora. Como fica a cabeça daquelas outras crianças? A insegurança não se torna mais uma casa-lar. Pois não, vereador Gustavo Toico. Muito obrigado, vereadora Gladys. Eu lhe cumprimento pelo seu pronunciamento. Olha, além da intransigência e da implicância desse governo com a saúde, com a educação, agora o prefeito ataca a cultura. Isso é profundamente lamentável neste momento de tantas conquistas que Caxias vem tendo nessas áreas aí.
E quanto à educação infantil, que é o assunto que pauta Vossa Excelência na tribuna, não é porque Caxias é uma cidade superavitária, né, sanada financeiramente, que o governo também, eu entendo que ele é livre para escolher os métodos de contratação dos profissionais na área da educação infantil, né? Temos a discussão se faz concurso para cargos de provimento efetivo, né, que tem que ser pensado também. Optou pelo contrato de gestão, ou seja, de um chamamento público, né? Isso tudo, na minha ótica, vereadora Gladys, precisa ser muito bem analisado e também fiscalizado pela classe de professores, pela sociedade e também pelo legislativo. Agora, redução de salário, isso é inconcebível e inaceitável. Isso depõe... Isso, vereadora Gladys, isso depõe contra a dignidade dos educadores da nossa sociedade, da nossa cidade de Caxias do Sul. E nós precisamos, na verdade, o que se percebe é que esse governo está tentando economizar com educação, está tratando a educação infantil como mercadoria. E educação não é mercadoria. Educação não é despesa, educação é investimento. Isso emancipa uma sociedade e precisa ser tratada como tal. Chegou, eu entendo que o governo precisa, né, a prática precisa ser igual ao discurso. Precisa chamar, sentar com a categoria, dialogar e avançar e tratar a educação como prioridade máxima nesse município. Obrigada, vereador. Vereador Edson da... Vereadora Gladys Frisso, que não se diga que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul não... Que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul não avisou. Nós tentamos, e aqui é importante que se diga, como presidente da Comissão de Educação, tentamos, junto com o Conselho da Cultura, conversarmos, Cecília, Balém e Calhandra, tentamos... também com a Secretaria de Educação e também a Saúde. Nós tentamos avisar, mas antes era um movimento isolado da Câmara de Vereadores que nunca se furtou, isso é bom que todo mundo saiba aqui, nunca se furtou de aprovar projetos importantes para casa e fazer uma discussão. Mas como bem falou o nosso prefeito, nós temos a vez de falar, de fiscalizar, mas nós não temos o poder na caneta neste momento. E quem tem não está fazendo. Eu não consigo entender a dissintonia que está acontecendo. Nós estamos tentando, avisamos lá na época da Bebê Comunidade, que nós fechamos 100 vagas para crianças atendidas no turno inverso da escola, e avisamos que a 13019 era uma lei que estava aí para regulamentar e não para proibir. Da mesma forma com a educação infantil. É um absurdo esse retrocesso que está se colocando agora. Se é lei, chama os atores para essa discussão. E uma coisa, vereadora Gladys Frisso, que não está se levando em conta em todos os segmentos que estão aqui hoje, a cultura, a saúde, a educação, é o que Caxias sempre primou, pela conversa, pelo diálogo, porque isso foi construído ao longo do tempo. Todas as gestões passaram por isso. Mas sempre se escutou o segmento. Sempre se escutou esse segmento. E essas pessoas que estão aqui agora, todas elas disseram, sabe quem é que está sendo prejudicado? Aqueles que não têm voz. São os pequenos. São as que... São os pequenos da saúde, são os pequenos da cultura e são os pequenos da educação. E para concluir, um pouco indo na linha da sua fala, e é isso que move muita gente, né? As professoras, vou pegar aqui a educação infantil, e aí eu tenho certeza que se contempla. Da mesma forma que falaram para a senhora, falaram ontem para nós aqui, porque a solidariedade é o que impera nesse plenário hoje, né? A solidariedade com toda a área social, Mas para que as pessoas entendam, não é um movimento que vem da Câmara de Vereadores, esse movimento é de fora para dentro. Nós não estamos provocando nada, porque vão dizer os vereadores estão querendo. Não, os vereadores não estão querendo nada. Todo dia, todo momento nós temos a Câmara lotada. Uma fala da professora que diz o seguinte, olha, Edson, a primeira e a última refeição dos pequenos é na escola de educação infantil.
Então, vereadora Gladys, muito obrigado. Obrigada. E de dizer que a Câmara de Vereadores está, sim, aberta ao diálogo. Vamos conversar. Nós nunca nos negamos, como presidente da Comissão de Educação, de todas as comissões que estão aqui presentes. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereadora Gladys, eu lhe parabenizo por trazer esse assunto e a todos os colegas aqui presentes. Eu gostaria de cumprimentar a presença de todos aqui. Como professor e também participante da Comissão de Educação e Cultura, como o presidente da nossa comissão, Edson, falou, eu gostaria de falar uma coisa assim, muito simples. Como pode uma administração entregar aqui nesta casa um pedido lá na lei orçamentária de 10 milhões de reais para o gabinete do prefeito tomar café e colocar como rúbrica de apenas 600 mil reais para inovação e tecnologia, que parece que isso não serve no mundo hoje, para Caxias, e daqueles 2 milhões e 400 reduzir para 600 mil no caso da cultura. Isto é um desrespeito, é um escárnio com a população de Caxias do Sul. É 10 milhões para o gabinete e apenas 600 mil para a cultura, é rir da nossa cara. E nós não podemos admitir isso de maneira nenhuma. Obrigado, vereadora Gladys. Obrigada, pessoal, e contem comigo.